Então, Salomão, né, o grande Salomão, que todos nós conhecemos, mas talvez algumas características, né, de Salomão, toda a sua história, talvez as pessoas não tenham, não saibam direito, né? E isso vai ser muito interessante a gente estar conversando sobre isso. E seja bem-vinda, seja bem-vindo, Esteves. Eu queria começar falando sobre Salomão, gente. É o terceiro rei de Israel, né? E é o terceiro e último rei de Israel como um todo. Né? Nós sabemos que Israel era dividido em 12 tribos, né? E depois do reinado de Salomão, por algum motivo, nós vamos ver que vai haver a cisma de Israel, ou seja, a divisão política de Israel, né? A partir do reinado de Salomão, o homem mais sábio, né? O que aconteceu? O homem mais sábio, o reino vai se dividir, né? Seja bem-vinda, Aparecida Toroa. O reino vai se dividir. Então, alguma coisa muito interessante a gente vai ter que pontuar sobre a vida de Salomão. Né? Então, Salomão foi o terceiro rei de Israel, do Israel unido. E depois do reino de Israel, a gente vai saber que o filho dele, Roboão, já não vai conseguir continuar reinando sobre Israel, aquele Israel das 12 tribos que tinha conquistado a terra de Canaã. Mas então, Salomão, filho do rei Davi, o único rei cujo o coração era o coração segundo, tinha o coração, o rei segundo o coração de Deus, né? E aí vem o filho. E a gente lembra que quando Davi, antes de falecer e ao passar o reinado para Salomão, ele deixou ensinamentos bem claros. E o principal, não tenha outro Deus, né? Não tenha outro Deus. E eu gostaria que as pessoas falassem e escrevessem, a gente vai tentar ficar vendo vocês, o que vocês vão escrever. Por exemplo, quando pensamos em Salomão, o que vem à sua memória? Né, pastor Fernando? Faz aí a sua introdução, sua apresentação. É muito bom sempre nós podemos ter você. Enquanto eles ficam escrevendo aí, né? Quando nós pensamos em Salomão, o que vem à sua memória, né? O que é mais forte? Escrevam por aí. Seja bem-vindo a ler. Não estou conseguindo internet. Fala aí, pastor Luiz Fernando. Salomão é um dos homens mais sábios, né, que já existiu sobre a face da terra. Também um grande estrategista, né, politicamente, um homem que gostava de fazer alianças, né, com outros povos para expandir o seu reinado, para expandir o seu reino, né? Então, quando a gente pensa em Salomão, logo vem à mente sabedoria, riqueza, né? E sucesso, até certo momento, né? E uma sabedoria assim, extraordinária para isso, sabedoria, riqueza, só para a gente ter Irmãos, um pontapé inicial, para não é para a gente não sair falando tudo. Em sabedoria. A pergunta que está no ar, né, os irmãos que chegaram, o Alec, a Cristina, a pergunta que a gente está deixando no ar é o quê? Quando você pensa em Salomão, o que vem à sua memória? Né? Não precisa perguntar, você pode falar. A irmã Maria Helena colocou sabedoria. Isso, o que vem à mente de vocês quando a gente pensa em Salomão? Né? Por exemplo, todo mundo, né? Quando se fala em Davi, matou o Golias, né? É uma coisa assim muito
implícita, né, no Davi. Davi foi um grande guerreiro, pequenininho, matou o Golias. E aí a gente vai estudando tudo, todos os feitos de Davi, bons e maus. Aí eu estou falando do Salomão, né? Eu gostaria que vocês fossem colocando. Wesley, seja bem-vindo também. Assim, o que vem à sua memória quando você pensa em Salomão? Podem ir falando aí, né? Pastor Fernando, hoje vai ser muito legal assim, a gente avaliar o Salomão, né? Porque uma das coisas que a gente já pode dizer, né? Ele foi um escolhido de Deus, né? Um escolhido de Deus, assim como foi Saul, assim como foi Davi e assim como foi Salomão, né? Nós até na vida de Davi, na família de Davi, a gente falou sobre a questão de Salomão, filho de Batseba, né? Mas então, assim, Alex está falando que primeiro sabedoria. Isso aí, vamos falando, tentem interagir conosco para que a gente depois faça uma avaliação, né? Então, vamos ver se as pessoas colocam mais alguma coisa, né? Mas, assim, em princípio, seja bem-vindo, Jean, em princípio, a Leca está colocando, né? Falta de sabedoria, depois falta de sabedoria. Depois a falta de sabedoria. Vamos entender por que isso, né? Mas, então, assim, o que vem à sua mente como Salomão? Acho que todo mundo é sabedoria. É o cara sábio demais, né? E aí a gente, então, vamos continuar, né? A gente viu o quê? Então, ele foi o rei mais sábio, mais rico, mais poderoso. A Bíblia é muito legal quando fala, né? Naquele tempo, não houve nenhum rei mais sábio, mais rico e mais poderoso. Outra característica todo mundo fala, ele teve 1000 mulheres. Eu já não sei se ele foi sábio nisso aí, né? Ele teve 1000 mulheres, né? 700 esposas e 300 concubinas. Né? Então, tá. Aí a gente pode falar assim, naquele tempo isso era permitido. Mas essa questão, pastor, dessa quantidade de casamento que Salomão teve, né? A gente parte para um princípio de uma aplicação, porque Salomão ele viu seu pai Davi se casando várias vezes, né? Então isso parece que se tornou algo assim comum na sua criação, né? Então é algo que não, um fato não positivo que Salomão trouxe para a sua vida também, né? É algo proibido por Deus, né? E a gente vê também na história que muitos desses casamentos de Salomão foi justamente como a gente falou no começo, né? Um interesse político, um interesse de fazer com que o reino de Israel se expandisse mais, né? Às vezes a pessoa cresce o olho demais nas coisas, vamos dizer assim, sem a direção de Deus, aquilo que Deus determinou para a pessoa fazer. A gente vê, poxa, que ele casou até com a filha de uma dos faraós lá do Egito lá, e trouxe muitos cultos pagãos do Egito para dentro do povo de Deus. Essa é uma das questões que o senhor falou, né? Dos casamentos mistos, né, que Salomão trouxe, que teve, né, e trouxe um prejuízo, né, muito grande para o povo de Israel e para ele mesmo, né? Olha só, Adriana, seja bem-vinda, Daniel, Jean também entrou. Vejam bem, então, parece que alguém não conhece toda a história de Salomão. Eu já eu vi ali algumas colocações. Mas olha só interessante. Então, Salomão, ele constrói um magnífico templo, né? Para o Senhor que Davi queria, mas Deus não permitiu, porque ele era assim, conhecido como sanguinário por causa de tantas lutas e guerras que ele enfrentou. Na verdade, Davi preparou todo Israel, né, para que depois Salomão praticamente teve tantas guerras assim. Na verdade, vai ser lá no final, vai começar algumas outras guerras, né? Mas ele fez isso. Então, olha só. Então, o que eu gostaria que vocês guardassem é que Salomão, ele foi um rei escolhido por Deus e amado por ele
desde o seu nascimento. Então, nós temos aqui, mais uma vez, a gente está avaliando um rei escolhido por Deus e amado por ele, né? O que é da Igreja Universal? Não entendi, não. Não, então, olha só, ele foi um rei escolhido por Deus. Davi, ainda vivo, mas velho, né? Quando Adonias tentou assumir o poder aí sobre Israel, Deus confirmou a sua escolha, né, sobre Salomão. Mandou o sacerdote Zadok e o profeta Natã ungirem Salomão rei. Então, Salomão foi o rei segundo o coração, segundo a vontade de Deus, ungido por Deus. Muito bem. Aí vamos lá agora falar um pouquinho sobre a trajetória de Salomão. Olha só, ele já começa. A primeira mulher de Salomão não foi do povo de Deus, foi uma egípcia, né? A filha do faraó. Então, vejam bem, Salomão já começa tudo errado, apesar de ser, né? Então, para ter paz com o Egito, ele faz uma aliança com o faraó. Ah, beleza, alianças políticas, né? Ele faz uma aliança com o faraó, mas aí a filha de faraó é lhe dada como presente por ele ter paz com o Egito. E aí ele casa com a filha de faraó. E esse casamento não foi só um casamento de faz de contas, porque essas 1000 mulheres não ficavam com essas 1000 mulheres o tempo todo, né? Na verdade, cada um tinha suas casas, e assim, até para chegar ao rei, a presença do rei tinha que pedir. Então, assim, a gente não entende nem para que tanta mulher, porque, né? Mas era talvez até uma manifestação do poder, né? Quantas mulheres tem, mais poderoso era para poder sustentá-las. Agora, vejam bem, Salomão, ele vai construir o templo. Ele demora 7 anos e meio para construir o templo, mas depois ele constrói um palácio para ele. E aí, gente, ele manda construir um outro palácio igual para a sua primeira esposa. Interessante. Então, veja bem, eles não viviam juntos. Ele faz o templo, tudo bem, daqui a pouco vai falar sobre o templo, né? E depois ele constrói o seu palácio, e aí ele manda construir um outro palácio para a mulher, para essa mulher, a egípcia, né? A filha do faraó. Né? Então, olha só. Aí a gente lembra lá em 1 Reis 3:3, Salomão amava Yahvé, o nome do Senhor, o que demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar de acordo com as orientações de seu pai Davi. Então, o pai Davi ensinou-lhe, né, que ele tinha que ser obediente ao Senhor, só ter um Deus e tal. Agora, sonho de Salomão. Salomão sonha e Deus disse: pede o que desejares e eu te darei. Aí já começa realmente algo que vai mostrando que o coração de Salomão também estava antenado, né? Estava ligado, estava em comunhão com o coração de Deus. Né? Todo mundo sabe, seja bem-vindo, Alexandre, todo mundo sabe o quê? O que você pediria? Né? Pensa bem, né? Deus te aparece em sonho, vamos ser sinceros aí, vai colocando aí só para ver. Então, Salomão assume Israel, né? Um rei, e já pega um reino poderosíssimo, né? Porque Davi deixou o reino já com umas extensões territoriais tremendas, né? E aí Deus aparece em sonho para Salomão e fala assim: olha, pede o que quiseres que eu te darei. Aí vocês, o que é que vocês dariam? O que é que vocês pediriam? Seja bem-vinda, Val. Né? Nós estamos falando sobre Salomão. Se Deus falasse para você, né? Parece que não é o Aladim, não, era Deus, né? Que é aquela lâmpada do Aladim, né? 3 desejos. Então Deus fala assim: olha, pede o que quiseres. E o que é que vocês pediriam, né? Se aparecesse assim, hoje, esta noite, Deus aparecesse para você e falasse assim: pede o que quiseres que eu vou te dar. Né? E a gente deixa eu ver se alguém escreve aí, né? O que é que vocês pediriam se Deus falasse com você que poderia pedir qualquer coisa? Hein, pastor Fernando? Que coisa, né? Coisa maravilhosa. E aí a gente vê
A gente vê isso como uma coisa muito interessante, né? A consciência, né, de que daquilo que estava esperando Salomão. Ele tinha consciência daquilo que estava esperando ele, né? Porque ele viu seu pai ser um bom rei. Ele viu seu pai, o Alexandre falou vacina para o Covid, né? É, Ele você viu seu pai sendo um bom rei, né? E ele temia ao Senhor. Então Salomão ele entendia que o que mais precioso Deus tinha naquele momento, né? Ou melhor, o que Deus tem mais precioso em todos os tempos, hoje, a igreja do Senhor, naquele tempo, era o povo de Israel. Era o povo escolhido de Deus. Então Salomão, ele sabia, ele percebia, ele tinha essa intimidade com Deus de saber que o povo de Deus era o que Deus tinha de mais importante nesse mundo, né? Nessa terra. Então ele pensou assim, poxa, guiar esse povo de qualquer jeito, eu não posso guiar. Eu sou limitado para guiar esse povo. Eu poderia pedir a Deus sucesso nas batalhas, eu poderia pedir a Deus para conquistar mais territórios, mas eu sei aquilo ou quem Deus ama, né? Aquilo que mais é importante para Deus, que era o povo, que eram as pessoas, né? Então Salomão pediu essa sabedoria para julgar o povo, para não entristecer o coração de Deus. Isso se aplica muito hoje em dia a pastores, né? Que não têm essa profundidade de entender que nós, né, somos responsáveis por aquilo que Deus tem de mais importante aqui sobre a face da terra, que é a sua igreja, que é o seu povo, né? Então, é uma pergunta que serve para nós também, como pastores, né? E para todos os pastores. Se Deus nos perguntasse nessa noite, o que você quer que eu te dê? Qual seria a nossa resposta para Deus, como o pastor perguntou para os irmãos, né? Para a gente também que é pastor. Né, muito importante isso, né? Tem gente acabar a pandemia, voltar discipulados, amor, né? E o que Salomão pediu? Salomão pediu sabedoria para julgar, para dirigir o povo. E ele fala, né, que ele reconhecia a misericórdia do Senhor para com seu pai Davi, né? Que andou diante dele em fidelidade, em justiça e retidão de coração para contigo, né? Diz Davi, teve a honra de passar, e isso fez com que Davi passasse o reino para o seu filho. Porque naquele tempo, uma outra família vinha, tomava, matava todos os filhos, né? Com medo que eles depois voltassem a assumir, né? O reinado. Então, assim, era algo meio terrível, né? E Davi teve essa honra, né? De poder passar para o seu filho e assim, né? Foi assim como Salomão vai passar para o seu filho Roboão, só que aí já vai acontecer uma cisma, né? Então, veja bem, Salomão, ele realmente temia a Deus, ele reconhecia que precisava de Deus. Fala assim que ele era pequeno, ele sabia que ele era novo, que era pequeno, então ele não poderia governar Israel sem o auxílio do Senhor. Ok, lá em 1 Reis 3:10, fala assim, o desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Então é interessante que quando nós temos valores que vão de acordo com a vontade de Deus, pode ter certeza que Deus vai continuar nos abençoando. Então Deus falou assim, olha só, como você não pediu riqueza, como você não pediu muitos anos de vida até a velhice, como você não pediu domínio sobre todos os povos, eu vou fazer o seguinte, vou te dar tudo. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar poder, eu vou te dar... Então, assim, é muito interessante, né? Eu vou ler, ó, 1 Reis, capítulo 3, de 12 a 14, fala assim, olha só que coisa interessante. 1 Reis 3, 12 a 14. Farei o que pediste, eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pleiteaste. Olha só, como tu riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei
semelhante a ti. E mais, olha só, guarda isso aqui. E mais, o que fala o verso 14? Se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Então, veja bem, Deus escolheu Salomão, Deus ungiu Salomão, mandou ungir Salomão, Deus atendeu aos pedidos do coração, mas havia uma condição. Você precisa andar, né, nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos. Né? E o principal era o quê? Não tenhas outros deuses perante mim. Né? O único Deus sou eu. Então, essa era a condição para Salomão. E a gente vê, eu gostaria assim, ó, o resultado da resposta de Deus. Né? Então, havia uma condição, se andares nos meus caminhos. Agora, volta a falar essa observação. Deus escolheu Salomão, mesmo assim, impôs uma condição, se andar nos meus caminhos. A escolha de Deus não impede o livre-arbítrio. Entende, irmão? Então, veja bem, Deus escolheu Salomão. Só que é o seguinte, mas eu te escolhi, eu te quero como rei, eu vou te dar todo o poder, toda a sabedoria, tudo o que um rei pode imaginar. Nunca mais vai haver um rei como você, nem antes nem depois. Só que é o seguinte, você tem que andar no meu caminho. Então, Deus continua dando o livre-arbítrio ao Salomão. Salomão não se transformou num robô, aonde que, olha, como Deus falou isso, ele vai fazer isso. Não, olha, eu vou te dar tudo, mas você precisa andar nos meus caminhos. Você vai escolher. E Salomão realmente começou a andar nos caminhos de Deus. É aí que talvez algumas pessoas vão se surpreender, que talvez não saibam. Então, enquanto Salomão andou nos caminhos de Deus, ou seja, as consequências da escolha de Deus por Salomão, o que aconteceu? Salomão é o mais sábio dos reis, né? Não houve outro rei. Todos os reis iam a Israel, iam a Jerusalém para ouvir Salomão, né? A última que vai ser lá a rainha de Sabá, né? Mas todos os reis iam, e aí eles ficavam admirados e davam assim, presentes para Salomão, ouro, muito ouro, riqueza. Né? Era algo assim fantástico. E Salomão ia fazendo associações com outros reis. A gente vai ver daqui a pouco com a Síria. Enfim, ele era o cara. Né? Não o cara de agora, do nosso tempo, mas era o cara daquele tempo. Ele foi o cara. Todo mundo realmente chegava perante Salomão para aprender com ele. Eles levavam questionamentos e Salomão sempre respondia com muita sabedoria. Tem aquele caso, né, das duas mulheres, né? Conta aí para nós, né? Todo mundo sabe, rapidinho, né? Eram duas prostitutas, tá? É onde a Bíblia relata o primeiro ato de sabedoria de Salomão, né? Onde duas prostitutas tiveram filhos, né? Na mesma época, né? Quase no mesmo dia. E as duas estavam no quarto, enfim. Durante a noite, uma rolou sobre a criança, matou a criança e foi lá, trocou a criança com a outra mãe. E a questão chegou até o rei Salomão, né? E Salomão, uma falou assim, não, essa mulher matou o filho dela, agora quer tomar o meu. Eu falei assim, não, esse filho é meu, e começou a discussão. E Salomão, usando a sua sabedoria, a primeira que a Bíblia relata, ele diz assim, olha, pega então uma espada e parte a criança no meio. Cada um leva metade da criança e está resolvido o caso. Né? Mas a mãe verdadeira, por amor à criança, falou assim, não, meu rei, deixa que... Até parece baiano, né? Não, meu rei. Não, rei, deixa que a criança viva e fique com esta mulher. Né? Então, Deus deu, nesse momento, a entender Salomão que aquela estava falando a verdade. Né? Então, foi o primeiro ato assim, notório da sabedoria de Salomão. Que parecia que ele ia ser muito insensível, né? Porque as duas... Diz que as duas eram prostitutas, uma teve um filho, uma semana depois teve o outro, e uma, assim, ela se virou por sobre o filho e matou o sufocado. Ela foi lá, a outra estava dormindo, trocou os nenéns, quando acordou, não, esse é meu filho, aquela confusão toda. Aí Salomão falou assim, então manda buscar uma espada. Ele falou que... E aí, assim,
a mãe verdadeira, quem é mãe não vai querer dividir o filho, né? Ou tá, não, então divide mesmo e tal, né? Então, as coisas desse tipo. Aí Salomão vai se subsaindo em todo mundo conhecido, todo mundo civilizado daquele tempo, os reis iam ter com ele. E aí, olha só, então ele foi. Então, novamente, vou chamar a atenção. Bem-vinda, Marina. Vou chamar a atenção sobre as consequências da escolha de Deus e de Salomão estar na presença de Deus. Então, ele tem uma sabedoria tremenda. Ele foi rei ainda com Israel unido. O povo foi muito numeroso porque progrediu. Israel foi abençoado. Israel era pródigo. Israel tinha alimento, fartura, paz, abastança, prosperidade. Está lá em 1 Reis 4, 21, 24. Eu não vou ler agora para a gente não perder muito tempo, né? Próspero, né? Sabedoria muito além da normal. Também a gente vai ver aqui. Quer ver? 1 Reis 4, 29. Olha só que interessante. Deus concedeu a Salomão generosa porção de sabedoria e entendimento. Uma capacidade de discernimento muito além do normal e conhecimentos tão abrangentes e profundos que não podiam ser medidos, né? A sabedoria divina outorgada a Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e maior do que toda a sabedoria do Egito. Então vejam, né? Aí lá no 32 fala assim, ó, ele criou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos, né? Lá no 34, olha só. Olha só, ele era biólogo, ele virou cientista, olha aqui. Dissertou, no 33, dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que cresce nos muros. De igual modo, discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Ele era biólogo, né? O cara foi assim, né? 34, sábios de todos os povos vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram missionários enviados por todos os reis da terra que haviam sido informados sobre o saber deste rei. Então, veja bem. Seja bem-vinda, Sandra. Apesar que ela está aqui na minha casa também, tá, gente? Então, olha só. A Sandra de São Paulo está aqui em Juiz de Fora. Seja bem-vinda, Sandra. Então, olha só. A grande verdade é que realmente Salomão era excepcional. E aí a gente vai ver, né, lá em Eclesiastes, nós vemos um Salomão cheio de frustrações. Mas depois a gente vai conversar sobre isso e analisem lá o que aconteceu na vida de Salomão. Então, tudo bem. Olha só, construiu o templo para Deus. Né? Era o desejo de Davi, mas Deus falou para ele, não vai ser você, vai ser o seu filho. Então ele consegue construir esse templo. Olha só, para vocês terem uma noção da grandiosidade, gente, só para cortar cedros no Líbano, ele mandou 30.000 homens. Gente, está na Bíblia. 30.000, essa aqui foram 30.000 escravos. 80.000 para cortar pedras. Gente, o alicerce do palácio dele, as pedras tinham 4 metros por 13,5. Vocês imaginam isso? Pessoal aí, não precisava de cimento, né? Só uma pedra. Quem ia mexer aquela pedra? E aí ele fez um palácio igual para a primeira esposa dele, a egípcia, né? A filha do faraó. Então, olha só, 70.000 para transportar as pedras. 1.000 homens. Vocês imaginaram o que é isso? A grandiosidade disso? 3.300 capatazes para dirigir essa obra. E aí, gente, todo o interior do templo, o templo ele tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. E aí tinha vários andares, né, onde tinha várias salas assim do lado, uma coisa assim, nas salas laterais com andares. E aí, olha só, todo o interior do templo revestido de ouro puro. Dá para entender? Pastor, só um comentário em relação ao templo, a construção do templo, né? Israel tinha todos os recursos, né? O reino tinha todos os recursos para fazer
do melhor material, o templo. Mas o interessante é que o povo se dispôs também a ajudar na construção do templo, né? A maioria grandes coisas que foram feitas com ouro, né? Foram ouro que foram doados pelo próprio povo de Israel, né? Então a gente vê assim a importância de querer contribuir, né? A importância de querer fazer parte da construção do templo do Senhor, né? Nós sabemos que Deus ele é o dono do ouro, da prata. Naquela época isso estava sendo refletido no reino de Salomão, mas o povo de bom grado, de coração assim aberto, quis participar também dessa obra. Como é bom a gente trazer isso para os nossos dias, né? Saber que a gente tem essa alegria, essa liberdade, essa voluntariedade de querer também construir, né? Seja fisicamente ou para o crescimento do reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Olha só, isso mesmo, né? Essa questão da visão do que é a obra de Deus, né? Se era para Deus, então havia alegria, amor, e fora tudo que é conquistado, e os outros reis também traziam ouro. O único Trazia, davam entendimento, tudo. Israel não era muito bom de navegação. Salomão investiu na navegação, investiu na construção de navios. De Ofir trouxeram nos navios 14.700 quilos de ouro e os depositaram aos pés de Salomão. Está lá em 1 Reis, capítulo 9, versículo 28. Veja bem, né, trazer isso, 14 toneladas de ouro e colocaram aos pés de Era o Salomão. melhor Cara, ouro, né? não dá para entender a suntuosidade, né, de Salomão. E aí, gente, olha só, aí o templo ficou pronto, já demorou 7 anos e meio para construir o templo, com esse povo todo fazendo, mandou vir Oríves, os caras que eram especialistas para fazerem, né, porque tudo lá do sacrifício, tudo era em ouro, né? A mesa, propiciação, sei lá, é algo assim. Leiam, não dá para ficar falando aqui porque a gente vai perder muito tempo. Tudo em ouro, assim, algo realmente fantástico, né? Bem, aí, quando ele consagra o templo, Deus fala com Salomão novamente: te abençoarei e continuei, te abençoei e continuarei, mas se adorares outros deuses, retirarei de ti e do povo a minha bênção, e todos se espantarão pelas consequências. Quando perguntarem o porquê, porque abandonaram Yahvé, o seu único Deus. Então, quer dizer, novamente, então naquela suntuosidade toda, né, fala que o lugar santíssimo ficou cheio de fumaça quando Deus, para manifestar a sua presença lá no templo, né, quando foi consagrado o templo. Mas aí, novamente, Deus falou com Salomão. E aí, olha só, aí vem a visita da rainha de Sabá. Né? Seja bem-vinda, Edna. Chega a visita da rainha de Sabá, seu encantamento com Salomão, e lhe dá magníficos presentes, também está lá. E aí, olha só, olha o que ela fala. Felizes as tuas mulheres, felizes teus servos, que estão continuamente na tua presença e ouvem a tua sabedoria. Está lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 8. E aí, irmão, olha só. Então, tudo isso, muito resumidamente, são as consequências da escolha de Deus por Salomão e a sua obediência. Então, Deus elegeu Salomão para ser o rei de Israel. Ok. Então, todos nós conhecemos esta parte. E talvez a partir de agora alguns vão ter surpresas. Né? 1 Reis, capítulo 10, 23, fala assim: o rei Salomão tornou-se o homem mais rico e mais sábio de todos os reis sobre a terra. Amém. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Agora, eu queria perguntar aí, pastor, não fala ainda não, né? Salomão teve erros, né? Porque quando a gente pergunta de Davi, todo mundo fala, todo mundo lembra, ou quase todo mundo lembra, quem conhece a Bíblia.
E aí, apesar de tudo isso, Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Agora, eu pergunto, e Salomão? Quais são os erros que vocês conhecem de Salomão? Deixa eu ver, pastor, vocês vão falando aí alguma coisa, né? O que vocês sabem? Salomão teve erros ou não? E quais foram as consequências, se ele teve erros, dos erros de Salomão, né? Então, damos aí um tempinho, né, para ver se vocês sabem assim, colocam, né, alguma coisa, né, sobre Salomão e sobre agora os erros. Nós vimos, não existia erro. Se vocês lerem, vocês vão ficar assim, puxa, como é que pôde tanta sabedoria estar num homem só, né? Que todos os reis eles levavam enigmas para Salomão. Salomão destrinchava todos os enigmas, e aí as pessoas ficavam assim, altamente apaixonados pela sabedoria de Salomão. Os reis, né? As rainhas, né? A rainha de Sabá, aquele negócio todo. Então, ele era tipo assim, ele era... imagina o homem, como que era a cabeça dele, todo mundo reconhecendo que ele era sábio demais, né? Mas esse não vai ser o grande problema de Salomão. Ninguém colocou nada, né? Sobre quais são os erros. Vocês conhecem os erros de Salomão? Quais são os erros, né? O grande erro de Salomão. Então, se vocês não sabem, abram a sua Bíblia. Adorou imagens, ídolos, verdade. E por causa de quê? Você sabe, Val? De quem foi a culpa, né? A culpa, na verdade, se você peca, a culpa é sua. Mas o que aconteceu com Salomão? Olha só, esse homem sábio, esse homem que foi escolhido por Deus, né? Então, veja bem, mesmo que Deus escolha, as escolhas do homem vão determinar a sua vida, né? Então, veja bem, abram suas Bíblias aí em 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1 até ao 4. Acharam aí? Olha só. As mulheres mesmo. Por causa da sua fraqueza, né? Que coisa, né? Além, 1 Reis 11, a partir do 1. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. E aí o pior erro dele, estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles e eles não entrarão em contato convosco. Pois certamente no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Olha só as consequências, né? E aí, olha só, ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres... Olha agora o problema. O maior problema, né? E suas mulheres o levaram a afastar seu coração do caminho de Deus. Que tristeza. Seja bem-vinda, Alessandra. Olha só. Bem-vinda, Alessandra. Deus abençoe. E as suas mulheres o levaram a afastar seu coração do caminho de Deus. E olha o 4. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. Vejam bem, a gente fica assim impressionado. Como que um homem tão sábio, ele pode perder toda a noção, não é? Então ele foi ficando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi, né? Então, vejam,
E aí, irmãos, nós vamos ver muito mais ali na frente. Assim, olha no verso 6. Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Camus, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, que inclusive sacrificavam crianças, sobre o monte do lado de Jerusalém, e a Moloque, né? Abominação dos amonitas. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifício aos seus deuses e divindades. Então, irmãos, que coisa, né? Ainda bem que hoje não tem mais essa cultura de homem ter tantas mulheres. É isso mesmo, né, Val? Dá muito trabalho, né? Mas com 1.000 mulheres ele deve ter ficado louco. Ah, ficou mesmo, irmão. Tão louco que ele... Veja bem a loucura dele, né? A loucura dele foi tão grande que ele abriu mão do seu Deus, o verdadeiro, que o tornou mais sábio, assim, que lhe deu tudo, né? E aí, irmãos, ele começa a seguir os deuses daquelas mulheres. Ele constrói imagens, ídolos, altares a esses deuses, né? Isso. A gente percebe. Sim? Não, a gente percebe que ele foi perdendo a sua sabedoria no decorrer do tempo que ele foi se afastando da fonte da sabedoria, né? E isso é uma realidade, né? Jesus é a fonte da água viva. Aquele que se afasta, se distancia, né, de Jesus, a pessoa fica com sede, né? Então, Salomão aqui, ele estava se afastando da fonte da sabedoria. Então, o que ele estava perdendo dentro do seu coração e da sua mente? A sabedoria, né? E perdendo essa sabedoria, a mente dele foi assim tão engolida, né, pelos costumes, pelos povos, né, pelos outros deuses, que até o próprio conhecimento que ele tinha de Deus foi se extinguindo da sua vida e do seu coração. Então a gente pensa que isso é uma coisa que aconteceu só lá no Antigo Testamento, com uma pessoa. Não, acontece com as pessoas hoje em dia também, porque a palavra de Deus nos ensina que a gente não deve o quê? Entristecer o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo de Deus, né? Ou seja, a pessoa, quando ela se afasta da fonte, né, ela tende a ter necessidade ainda maior daquilo que ela tinha na sua vida, né? É isso aí, Val. Tem uns que ainda quer ter, né? Que coisa de doido, né? Quer ter muitas mulheres, né? Na verdade, Deus, a gente sempre fala isso, né? A gente não tem que olhar o que os outros faziam, a gente tem que ver qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que o pai deixe a sua mãe, deixe a sua casa, seu pai e sua mãe, se junte à sua mulher e sejam uma só carne, né? Então, o casamento instituído por Deus é monogâmico. É um com um homem com uma mulher, né? Porque Deus tem um projeto para a família. E aí, irmão, veja bem, todo esse problema, né? Então, Salomão, apesar de ser sábio, ele foi o antídoto da sabedoria, né? E aí o que aconteceu? Ele constrói altares, ele deixa de servir a Deus, por isso que no final da vida ele diz assim, eu vi que tudo é orgulho, mas nada, porque na verdade o coração dele já não estava mais com Deus. Então, irmãos, é isso, muito importante. A gente tem que entender que a nossa vida, a gente luta na vida, a gente faz a vida, mas se tudo que a gente fizer, a gente não levar Deus, ou não ter Deus como alicerce do que a gente está construindo, lá na frente a gente vai falar assim, para que foi a minha vida? Então, que a nossa vida ela seja realmente pautada na vontade de Deus. Então, a gente não pode fugir, ou não deve
Então, a gente deve estar sempre buscando a Deus para que a nossa vida não se desvie dos princípios de Deus. O que você quer ser? Ah, mas o que eu sou? Ah, o que eu sou vai estar sendo usado por Deus para abençoar a vida. Entende? A gente tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, mas o que você está fazendo no seu local de trabalho, com o seu trabalho? Você está abençoando, seja um abençoador, entende? Seja um abençoador, eu sempre falo isso, seja um abençoador, use o seu trabalho para viver honestamente, para ter atitudes honestas, para dar testemunho, para que as pessoas olhem para você, não importa onde, sendo rei ou sendo servo, entende? Sendo o ourives, sendo o carregador de pedra, mas faça honrando e glorificando o nome do Senhor, né? E então o homem que tinha tudo, ele era o mais sábio, era o mais poderoso, era o mais rico, né? Deus falou: vou te dar tudo isso. Aí ele abre mão de Deus. E aí vem o declínio e consequências tremendas para o quê? O próprio Israel, né? Porque nós não vamos falar aqui, né? Mas e outra coisa, só por causa de Davi, o pai dele, é que Deus não tira a família dele de continuar com alguma coisa em Israel. Que, na verdade, Deus faz com que, olha só, eram 12 tribos. Deus faz com que 10 tribos fiquem com Jeroboão, um inimigo de Salomão, porque aí começou os problemas, que foi fugir para o Egito, e só o filho dele, Roboão, fica com Judá e Benjamim. Né? Então, veja bem, e daí que vai nascer a tribo de Davi, Jesus, da tribo de Judá. E aí, por quê? Porque Deus continua sendo fiel a Davi, que também pecou, mas não nesse tipo de pecado. Isso confirma mais uma vez a palavra de Deus quando diz, né, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha mentir, né? O próprio Deus, ele teve vontade de tirar, eu não recordo qual capítulo que onde está escrito, o próprio Deus teve a vontade de tirar o reino das mãos de Salomão. Mas ele disse: olha, por conta da promessa que eu fiz ao meu filho, ao meu servo Davi, por aquilo que eu falei a ele, eu não vou tirar o reino da sua mão. Mas a vontade de Deus mesmo era tirar de uma vez o reino da mão de Salomão, né? Mas Deus, ele permanece fiel nos seus propósitos, nas suas promessas, né? Então a gente vê o seu propósito se cumprindo sobre a vida, a sua palavra, né, se cumprindo através e na vida de Salomão. O compromisso que ele tinha com Davi. Fala lá, ó. E por isso o Senhor sentenciou a Salomão, terminando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém, lá, 1 Reis 11:12, unicamente por amor a Davi, teu pai, não o farei enquanto viveres, eu o tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, veja bem, Deus iria continuar o plano no tempo certo de quê? De trazer Jesus ao mundo, né, na plenitude dos tempos, para que Jesus cumprisse a sua missão de salvar todo mundo. Jesus quer salvar todo mundo. Deus quer que todos tenham acesso à sua salvação. Né? Lá em 1 Timóteo capítulo 2, porque Deus, versículo 4, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Entende? Então, assim, essa é a vontade de Deus. E aí, essa foi a grande e terrível falta de sabedoria de Salomão, por causa das mulheres que o influenciaram. Então, aí se levanta novamente aquela questão. Qual foi o grande também problema dele? A questão de muitas mulheres, irmã,
irmãos, é uma questão de época. Ele não ficava com as 1.000 mulheres o tempo todo, né? Na verdade, ficavam lá até Haréns, né? E ele não ia lá, né? Até para chegar na presença dele, tinha que pedir. Lembra da rainha Esther, né? Quando para tentar chegar. Então era uma coisa diferente, né? Ficava tipo assim, eu tenho todas essas aqui para mostrar poder. Não Mas é, a grande verdade. não, tá falando, ele teve 1.000 mulheres, mas não é no sentido assim de uma coisa erotizada, né, pastor? Ele teve mil mulheres de acordo com aquele costume, né? Mas isso não levou ele ao declínio, levou ele ao pecado, e aí é justamente isso que você está falando. Ele não tinha essas 1.000 mulheres de uma vez, ele, né? O cara tinha que respirar também, né? E rei está sempre na guerra, está sempre na frente da batalha, né? Não dá. Se uma às vezes já O é grande difícil, ainda mais o cara tomar conta de 1.000. o grande problema era o quê? Era a questão dele ceder aos ídolos delas, né? E aí, irmão, para finalizar, só faltam 6 minutos. As lições que nós tiramos é o quê? Vejam bem, temor a Deus é o princípio da sabedoria. Amém. E aí deu-lhe mais sabedoria. Quando ele deixou de temer a Deus, né, foi recorrer a outros deuses aí. Não temer a Deus é o princípio da burrice, né? É o princípio do fracasso, é o princípio da desgraça, né, inclusive para todo o reino de Israel. Mas olha só, lições então para a gente encerrar. Servindo a Deus, nós somos abençoados. Então, o pecado tem suas consequências, né? O perigo do jugo desigual. Mais uma vez a gente levanta isso aqui, né? O perigo do jugo desigual. Quem casou ainda não era crente é uma coisa. Se você é crente e você casa com jugo desigual, quem vai ceder? Quem vai ceder mais? Deus tem um propósito, inclusive, para fazer com que você converta o seu jugo desigual. Mas foi Deus que falou o jugo desigual? Então tenha certeza. Então o casamento é algo muito sério. Então, quando você for casar, para os jovens, né? Case com a certeza de que é a vontade de Deus. Ponto. O jugo desigual traz muitos problemas. Vejam aqui, o homem mais sábio do mundo cedeu, caiu. Não quer dizer que todos vão fazer isso. Por exemplo, o pai dele, Davi, não cedeu. Jamais abriu mão de Deus, né? Ele se arrependeu quando ele pecou, ele teve as consequências na sua família, mas ele nunca adorou outro Deus. Pelo contrário, ele sabia e ele sofreu, aceitou o castigo, reconheceu que era castigo de Deus, mas sempre temeu a Deus. Ok. Terceiro, o que eu falei, o jugo desigual. Mulheres fizeram o homem mais sábio do mundo adorar a ídolos. Vejam que loucura. E quarto, irmãos, Deus não interfere nas escolhas humanas. O Espírito Santo nos toca, assim como o inimigo também nos toca. Ele fala, a quem você vai dar ouvidos? Então, olha só, Deus não interfere nas escolhas humanas. Ele condiciona, avisa, dá o caminho, incentiva, mas a escolha é do homem. Então, no final, Salomão escolheu abandonar Deus. Então, mesmo tendo sido um escolhido de Deus, ele não foi determinado a fazer a vontade de Deus. Pelo seu coração pervertido, ele escolheu não fazer a vontade de Deus. Então, que nós realmente entendamos isso. O nosso Deus, ele nos enviou o Espírito Santo para que a gente esteja na presença dele. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração, dirija a sua vida. E quando houver momentos que você perceber que o Espírito Santo não está dirigindo a sua vida, se arrependa. Entende? Se arrependa de verdade, que Deus vai ouvir o seu coração, mas nunca, nunca abra mão
de estar buscando a vontade de Deus. Então, que a gente hoje possa... A gente não vai ter nunca a sabedoria de Salomão, mas que a gente tenha sempre a fé de Davi, a fé de tantos homens de Deus, de Paulo, a fé de Timóteo, né, que seguiram a Deus, que obedeceram ao Senhor, e que muitos cristãos da igreja primitiva que eles obrigavam a negar a Deus, mas eles não negavam, porque sabiam que com Deus, mesmo a nossa vida terminando, a eternidade ela está garantida. Então, que a gente possa ter essa verdade sempre nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Pode encerrar, pastor Fernando. Me veio uma coisa à mente aqui, pastor. Um versículo que a gente pode aplicar nos nossos dias, né? Quando o apóstolo Paulo fala, né, que não devemos nos conformar com este mundo, né? Então, fazer uma analogia, né? Salomão se conformou com aquele mundo de forma que ele estava trazendo os costumes pagãos para dentro dele, né? Para dentro do seu coração. E às vezes, o crente se comporta como um Salomão quando ele quer trazer o costume do mundo para dentro da sua casa, para dentro da sua família, né? E o conselho, a palavra de Deus nos ensina para não nos conformarmos, para não tomar forma, né? Para não nos adaptarmos a esse mundo, mas para que a gente venha ser sal e luz desse mundo, assim como Salomão foi durante muito tempo, com certeza. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Luiz Fernando. Obrigado a todos que estiveram junto conosco. Tamo junto. Obrigado, irmãos, pelo carinho. Terça-feira nós estaremos novamente juntos, se Deus quiser. Nós mudamos, não sei quem assistiu algumas partes daquele culto. Foi um culto muito grande, né? Do culto de missões. Mas também foi válido e hoje nós pudemos estar juntos aqui. Amém? Que Deus abençoe todos. Amém. E que nós possamos ter sabedoria seguindo ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe.